aqui ao nosso papo. Para quem... Eu sou o professor, né, Alexandre Nascimento, estou aqui junto com o Caio para a gente conversar. E o Gabriel, nosso convidado de hoje, é engenheiro ambiental, formado pela Universidade Estadual Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, né, Gabriel? Isso mesmo, professor. E fez o mestrado nas ciências ambientais, na UENG de Frutal. Foi quando eu tive a honra de conhecer o Gabriel e trabalhar com ele uma disciplina do mestrado. E agora está no doutorado, né, na Unesp, e, enfim, já está professor também na engenharia ambiental e sanitária agora de Passos, mas vou deixar que você se apresente melhor, Gabriel, conte um pouco da sua história, e, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente fica muito feliz e honrado, viu, de tê-lo aqui conosco. Obrigado, professor Alexandre, né, pelo convite. Aí, há algum tempo o senhor tinha entrado em contato comigo, né, para poder facilitar esse bate-papo aí, esse convite. Então, a gente oficializou, né, deu tudo certo, estamos aqui hoje. Obrigado ao Caio também por essa intermediação aí de papo, alinhamento de agenda, junto com o professor Alexandre, e vocês também aí, os alunos do curso também, por estar aqui nesse momento no sábado, né, à tarde, tirando o tempinho de vocês. Vou tentar ser mais objetivo, né, e sem muitas delongas aqui, eu trouxe para vocês uma perspectiva eu vou fazer um panorama, né, de quem era o Gabriel antes, aos 15 anos, como tudo começou, né, há muito tempo atrás, é onde que eu estou hoje. E aí eu trouxe a temática do meu doutorado, que é a ecotoxicologia, né, e por que precisamos falar sobre isso, né, essa área que é uma área relativamente nova de pesquisa no Brasil, né, a gente tem uma sociedade aí que tem mais de 20 anos, assim, 20, 24 anos, eu acho, mas é uma área bastante nova de pesquisa, de atuação aqui no Brasil. A gente carece ainda muito, a gente tem muita área de atuação dentro da ecotoxicologia, a gente carece muito de profissionais, né? Nós, como vocês, né, futuros engenheiros ambientais, podem atuar nessa área. Eu já adianto que na minha época de graduação eu não tinha, né, conhecimento da ecotoxicologia, não tive disciplina de ecotoxicologia, e a ecotoxicologia surgiu para mim no final do mestrado. Então, para vocês entenderem, né, um pouquinho da minha trajetória, tudo começou no meu ensino médio. Eu fiz ensino médio técnico em escola pública, sou filho de escola pública, tenho muito orgulho de falar isso, né? Eu fiz ensino médio no Instituto Federal da minha cidade, Instituto Federal Baiano, né, da minha cidade, fiz técnica agropecuária, e agropecuária eu fui a primeira turma do Instituto Federal na minha cidade, né? Então, assim, eu descobri a área ambiental no meu finalzinho do meu primeiro ano do ensino médio, e de lá eu transformei o meu curso em agropecuária em um curso de meio ambiente. Então, tudo que eu ia fazer no meu curso integrado à agropecuária, eu puxava para o lado ambiental. E foi aí que eu descobri o que eu queria fazer da minha vida de faculdade, de universidade, cursar graduação. Foi no meu finalzinho do ano do meu primeiro ano de ensino médio, né, junto com a professora na época de biologia, que ela ministrava algumas disciplinas voltadas à educação ambiental, gestão ambiental. E aí eu fiz os meus 4 anos praticamente, porque a gente tem escola pública, a gente passa por processos aí de greve, né, esses processos aí que são necessários, e acaba que atrasa um pouco a nossa formação, mas acho que tudo acontece ali como tem que acontecer, né. E aí eu fiz o meu ensino médio, fui muito atuante. Dentro do ensino médio tive a oportunidade, né, eu faço trabalho voluntário desde 2012 também, quando meados do ensino médio, tive a oportunidade, né, do ensino médio de fazer uma palestra, aos meus 16 anos, para um público aí de mais ou menos 100 pessoas. Dentre essas pessoas, a gente tinha estrangeiros, né, que estava participando da palestra, mas a palestra foi em português mesmo, tá? E aí tive essa oportunidade de falar sobre ideias revolucionárias, né? Um adolescente de 16 anos falando sobre meio ambiente, falando sobre coisas relacionadas ao meio ambiente num evento, né, de trabalho voluntário, de voluntariado.
e aí, dentro no ensino médio, eu tentei ser bastante ativo. Então, fui para vários eventos, saí da minha cidade de origem, fui para a capital, participei de congressos, né? Então, essa segunda imagem aí, onde tem eu com duas professoras, né, que eu conheci em Salvador, num congresso de educação ambiental, fui sozinho, meus pais, assim, me soltaram, assim, vai, Gabriel, pode ir, sua tia vai te receber em Salvador, você fica na casa dela, então, pode ir. Eu, nos meus 16 para 17 anos, tive essa oportunidade de participar de um congresso e conhecer pessoas, né, tive a oportunidade também de participar da reunião anual da SDPC, que aconteceu em Pernambuco, né, na época, levei trabalho científico para apresentar, então fui bastante atuante dentro do meu ensino médio, e aí no ano de 2014, né, eu colei grau, né, formei o ensino médio e o curso técnico de agropecuária, e já caí direto na graduação, então foi uma coisa assim que eu nem consegui respirar, e já fui direto para a graduação. Na graduação eu fiz, como o professor Alexandre falou, eu fiz engenharia ambiental na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, né? Foi um curso bastante intenso, não consegui formar em 5 anos, também passei por alguns problemas pessoais, problemas da universidade, algumas greves também, veio pandemia, ficamos 8 meses parados para voltar às atividades, então atrasou minha formação, mas eu acredito que nada, assim como eu falei no ensino médio, nada acontece por acaso, na graduação também não aconteceu nada por acaso, que eu digo assim, que se eu não tivesse passado por todo esse processo de atraso de formar no período correto, eu acho que eu não teria ido para a Frutal fazer mestrado e acho que não estaria aqui hoje, né, em Jabuticabal, em Passos, né, nessa transição doutorado, sendo professor. Então, tudo aconteceu como era para acontecer, né? Então, fui bastante ativo também na graduação, fui para congressos, visitas técnicas, né? Participei de tudo que era possível dentro da universidade, iniciação científica, extensão, monitoria, tudo. E aí eu tinha esse desejo, né? Eu não falei no ensino médio, mas o meu desejo era seguir carreira acadêmica. Então, aos meus 15 anos, né, lá no ensino médio, eu já tinha esse objetivo de vida, né? De eu quero ser professor. Eu me espelhava nos meus professores naquela época, né? Então, para mim ser professor, eu teria que fazer, né, ter um caminho a percorrer para poder chegar até onde eu estou hoje, né? E aí eu fui fazer graduação, já tinha esse objetivo, terminei minha graduação e já entrei diretamente no mestrado, né? Mestrado em Ciências Ambientais. Naquela época estava tudo online, né? Questão de pandemia ainda, várias atividades sendo ocorrendo de forma online, virtual. E aí eu fiz alguns processos seletivos para mestrado, né? Em Minas Gerais, na UENG, na UFO, na Federal da Fronteira Sul, lá no Rio Grande do Sul, e na Bahia também, e passei em todos. Foi difícil escolher, porque eram programas muito bons, assim, são programas muito bons, e aí eu fui por eliminação, né? Onde é que eu ia conseguir uma bolsa, né? Então, saí da minha cidade, eu precisava de alguma renda para me manter, né? Então, eu fui filtrando, e aí tudo casou para me poder fazer mestrado na UENG de Frutal, porque o período que eu estava pendente da faculdade para poder colar grau, documentação para fazer matrícula, ia dar certo para poder ir para Frutal, e foi uma escolha muito boa, sou muito feliz, hoje eu digo que Frutal é minha segunda casa, tenho amigos, né, tenho uma família em Frutal, então, assim, Frutal para mim foi uma experiência muito boa. Trabalhei a minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com a questão dos agrotóxicos, né? Então, eu defendi meu mestrado sobre a aplicação de agrotóxicos no ambiente, né, da qualidade do solo em sistemas de produção à saúde do trabalhador rural. Paralelo ao mestrado, inventei de fazer uma especialização em saneamento ambiental, foi pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro, do campus de Uberaba, era online também, então durante o dia tinha as atividades do mestrado e à noite eu tinha a especialização em saneamento ambiental também, que eu trago aqui em uma dessas imagens, mostrando, né, o título do meu trabalho de conclusão de curso, que a gente publicou em capítulo de livro, e aí no mestrado também eu tive uma intensa atividade de pesquisa, né, tinha que coletar solo, que eu analisei as características físicas, químicas e microbiológicas de solo,
Analisei sistemas de produção, né, convencional e orgânico agroecológico, então avaliar as características, né, da produção de alface, dessas duas propriedades que eu fazia coleta e as análises tanto do solo quanto da parte da cultivada alface, né, as características biométricas, e também trabalhei com a questão de aplicação de questionário. Eu investiguei 143, apliquei 143 questionários na região de Frutal, um trabalho bastante intenso, porque nem todo mundo recebia a gente, né? Todo mundo pensava que a gente era fiscalização, coisas do tipo. Então, foi um trabalho bastante assim árduo, né? Mas muito gratificante. E aí, durante toda a atividade de mestrado, sempre fui ativo também, gostava muito de participar das atividades de mestrado, de eventos, né? Essa parte um pouco burocrática de participar de conselho, né, do programa, sempre gostei dessas coisas assim de participar desses conselhos, né, colegiados e tudo mais. E aí, em final de meados de 2022, metade de 2022, eu já comecei a procurar um lugar para fazer doutorado, porque na nossa unidade não tinha doutorado em ciências ambientais, então fui pesquisando, né, lugares, né, para poder fazer o doutorado, e aí eu já tinha um grupo que eu fazia parte, né, lá na UENG, Frutal, a gente tinha uma parceria muito grande com a Unesp, aqui em Jabuticabal, e aí foi aí que eu conheci a ecotoxicologia. A ecotoxicologia, para mim, é uma área bastante recente também, que eu conheci a ecotoxicologia no meados de 2022, né, finalzinho ali de setembro, outubro de 2022. Conheci a ecotoxicologia, gostei, e era uma área que, querendo ou não, tinha um alinhamento com o que eu pesquisei um pouco no mestrado, né? Não saí tão totalmente da linha de pesquisa do meu mestrado, né? Trabalhando com agrotóxico, investigando a questão dos riscos, né? Desses produtos, né? Na saúde, no meio ambiente. E aí, prestei o doutorado aqui para a Unesp de Jabuticabal, junto com o professor Leonardo Bianco. Ele não é bem da área de ecotoxicologia, né? Ele é da área de plantas daninhas, da parte agronômica, né? Herbicidas. E aí, naquela época, ele orientava a moça, né? No doutorado de ecotoxicologia. E aí eu descobri no currículo dele lá entrei e vi isso, né? O que é isso? Então fui pesquisar, né? Os efeitos dos herbicidas em organismos não alvo, né? Uma sublinha de pesquisa na área dele de na área de orientação dele. E aí comecei o meu doutorado em 2023, né? Estou ainda fazendo o meu doutorado, né? Estou quase terminando meu doutorado. E aí descobri nessa área, comecei a alinhar minha pesquisa com o professor Leonardo. Aqui no campus da Unesp, a gente tem um laboratório que é de ecotoxicologia de agrotóxicos e saúde ocupacional. Esse laboratório que vocês podem ver nessa primeira imagem aí, hoje, o professor que era dessa área, na época que eu entrei, ele já estava saindo para se aposentar. E aí o meu orientador acabou começando a utilizar esse laboratório, né, da ecotoxicologia. Então, hoje, basicamente, meu trabalho eu desenvolvo nessa área aí que a gente tem do laboratório de ecotoxicologia, e a ecotoxicologia surgiu para mim como uma área bastante nova, não sabia nada, e eu tive que buscar. Aqui na Unesp, de disciplina, assim, que poderia eu cursar só na graduação, porque aqui a biologia tem a ecotoxicologia como disciplina obrigatória, e a agronomia também tem essa disciplina como disciplina obrigatória, que é ecotoxicologia dos agrotóxicos e saúde ocupacional. Então, na pós-graduação, infelizmente, não tinha nada, e eu tive que buscar, né? A gente tem que sair da nossa casinha ali, né? Então, comecei a procurar, fiz uma disciplina online de ecotoxicologia pela Federal de Goiás, fui para Santa Catarina, nessa segunda imagem de cima, eu fui cursar a disciplina de ecotoxicologia terrestre, lá no programa de ciência do solo, na UDESC, lá passei um pouquinho de frio, cheguei lá com 6 graus, e fui entender o que seria isso, né? O que é ecotoxicologia, e foi uma semana intensa de aula, de pesquisa, de trabalho, atividade, laboratório, e me deu uma perspectiva muito grande, assim, ampliou minha noção do que era ecotoxicologia, né? Como que é a ecotoxicologia, quem são as pessoas que trabalham com ecotoxicologia, e aí eu fui cursar essa disciplina lá na UDESC em Lages, fiquei uma semana lá.
Dentro do doutorado também, meu laboratório, né, ele organiza eventos a cada 2 anos. Então, no meu primeiro ano de doutorado, consegui, né, participar como membro de organização de eventos. E aqui, a última foto, eu trago uma imagem mais recente, que foi do ano passado. Eu participei do Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia, que aconteceu em Belém, e não esperava, levei 2 trabalhos, né? Não esperava, levei esse trabalho que eu apresentei, esse banner, do meu doutorado, né? A avaliação de toxicidade aguda do herbicida Indaziflam sobre a Daphnia magna, né? Que é um organismo, é um microcrustáceo, um cladócero, de água doce. E levei esse trabalho que eu tinha feito já no meu primeiro ano de doutorado aí, esse trabalho aí de pesquisa, inicialmente de toxicidade aguda, que são ensaios mais rápidos, né, respostas mais rápidas, e aí levei, pela felicidade, no encerramento do evento, né, fui pleiteado aí como o melhor trabalho de apresentação em banner da categoria de pós-graduação. Então, eu fiquei muito feliz, né? É uma coisa que eu nem esperava, eu vi muitos trabalhos, assim, tipo, nossa, tinha muita coisa boa, assim, né? O congresso é bom por isso que a gente conhece a amplitude que é o negócio, né? Então, tinha muita gente que trabalhava com muita coisa de ecotoxicologia, não só de agrotóxico, aqui eu tô trazendo mais para a realidade de agrotóxicos, que eu trabalho com herbicida, mas com qualquer outro tipo de contaminante, né? Que a gente tem aí algum problema ambiental no ambiente, né, seja de efluente, né, seja de resíduo, qualquer tipo de contaminante, né, e eu levei esse trabalho lá e fiquei muito feliz, né, pelo resultado aí que eu obtive ao final do congresso. Foi uma semana em Belém que eu imergi em ecotoxicologia, assim, tipo, eu vivenciei ecotoxicologia de perto com outras pessoas que já estão há muito tempo trabalhando com isso, e foi muito bom, sabe? E é bom quando a gente participa desses eventos que a gente volta com gás para casa, ainda mais quando a gente recebe uma premiação, né? E aí, eu queria perguntar para vocês o que é ecotoxicologia. O que vocês entendem sobre ecotoxicologia? E aí eu peço para vocês, se puderem, não sei se todo mundo vai conseguir, escanear esse QR Code e vai abrir um site para vocês dizerem, né? Pode ser em palavras, o que é ecotoxicologia. Se vocês conseguirem interagir, eu vou esperar um pouquinho, vou abrir a tela ali para a gente poder ver, que a gente vai criar uma nuvem de palavras, né? Para me verem o que vocês entendem sobre ecotoxicologia. Legal, Gabriel, muito legal. Estou preenchendo aqui. Quando todo mundo tiver acesso, me dá um ok, que eu migro de página aqui para poder ir para... Boa tarde, gente. Boa tarde, Gabriel. Eu Boa entrei aqui tarde, no Laura. QR Code, mas pede uma senha, alguma coisa assim? Tá pedindo senha? Aqui eu consegui Se eu estou entrar entendendo direto. errado. Vai aparecer, acho que 3 campos, vocês podem preencher aí com palavras. Ah, sim. Tá. Será que todo mundo conseguiu acessar? Aqui deu certinho, Gabriel. Deu? Deixa eu tentar migrar. Se alguém não conseguir, eu volto aqui nessa do QR Code. Deixa eu migrar aqui para... Que aí a gente vai acompanhando o que vocês vão falando, vai aparecendo aqui. Então, as palavras que vocês foram colocando, aí a gente vai acompanhando. Deixa eu aumentar um pouquinho. Está aparecendo. O Gabriel, enquanto o pessoal preenche aí, né, cara, tô curtindo a foto. Muito legal ver você, assim, novinho lá atrás, né, com aquela foto do Veta Dilma, do Código Florestal. Aquilo lá Sim. Cara, já tem 13 anos aquilo, né, porque o Código, Uhum. A lei é de 2012, né, muito legal. Eu lembro daquele cartaz, lembro daquele movimento todo. Suas fotos da graduação, não, muito legal, viu? Foi difícil resgatar essas fotos, porque a gente vai trocando de equipamento, né? Algumas coisas ficam no Facebook, né? Outras coisas acabam se perdendo aí. Aí foi algumas fotos que eu consegui resgatar ainda.
e foi aquela negócio do Veta Dilma, foi dentro do Congresso Brasileiro de Educação Ambiental que teve, eles tiveram uma movimentação, fizeram um cortejo ali pelo Pelourinho, né, de manifestação, né, e aí a gente levou todo mundo, saiu do Congresso, todo mundo foi para lá, e fez um movimento ali no centro histórico ali, e, assim, é muito marcante, né, ver, assim, nossa, muita coisa passou, né, e quantas coisas eu consegui vivenciar dentro desse processo aí, né, desde novinho ali, ainda no ensino médio, né? Então. A sua escola de ensino médio, né? O Instituto Federal, a escola técnica, enfim, porque a gente vê que isso, o Gabriel que eu conheci no mestrado e que foi um aluno que deu tanto orgulho para o programa, o Gabriel que a gente vê no doutorado, você vê que a pessoa já veio assim, já está assim, e eu fico me perguntando, né, o quanto que a escola de ensino médio que você fez influenciou nessa trajetória, sim, ou quanto isso vem da sua busca, né? Como é que você chegou nesse congresso de educação ambiental, por exemplo, nacional, ainda no ensino médio? Conta para a gente. Aquela questão de investigar, né? Tipo assim, nossa, tô no curso, né? E eu vou pesquisar coisas, eventos assim na área, né? A gente tinha muitos professores que também ajudavam a gente, né? Vai ter tal evento, né? Dentro da própria instituição mesmo. E aí, tendo a disciplina de educação ambiental, eu fui procurar educação ambiental e tal, aí encontrei o congresso e ia ser no meu estado, por incrível que pareça. Então, foi assim, nossa, eu preciso ir. Não é tão perto de mim, né? Minha cidade natal, a Salvador, dá mais ou menos 600 quilômetros, mas eu vou fazer o possível para ir, né? E aí eu fui. Assim, a princípio, o Instituto não me deu nenhum recurso para poder ir, então tudo naquela época foi recurso meu mesmo próprio, né? E juntei minhas economias na época e fui. Assim, meus pais me ajudaram, tive suporte da minha tia na capital. E aí eu sempre eu procurava, assim, eventos, né, dentro do Instituto também, algumas coisas eles começaram a pagar, financiar para a gente, fui para esse DPC, né, então, assim, foi uma vivência muito grande dentro do ensino médio, graças a essa cultura que o Instituto tem, né, de promover a questão do ensino, da pesquisa, da extensão, e dentro do ensino médio, né, se a gente for comparar assim, outras escolas, hoje pode ser até que tenha isso, né, mas melhorou bastante. Mas naquela época era o pioneiro, né, na cidade, na região, o Instituto Federal, e promover essa questão toda, sabe? E aí eu fui, peguei minha mala e fui para a capital sozinho, não conheci ninguém, assim, do evento em si, né, conheci meus parentes, minha família que morava lá. E aí eu pegava ônibus sozinho, minha tia me deu instrução, porque não dava para ela ficar também acompanhando tudo que eu ia, assim, né? E ia me virando. Sensacional, sensacional. Foi muito Você é de bom. qual cidade mesmo? É sudoeste da Bahia, mas eu esqueci a cidade. Itapetinga. Fica próximo à Vitória da Conquista. Legal. Você deve ter tido professores muito legais também no Instituto Federal, eu imagino, né? Sim, e é isso que me instigava a ir buscar, sabe? Porque, tipo assim, cara, eu tô no ensino médio, eu já tenho professores que são mestres e doutores, então eu tô numa escola diferenciada comparada com as outras, sabe? Assim, o nível de conhecimento que esses professores têm, né? Passando conhecimento para a gente, promovendo conhecimentos, diálogos dentro da escola naquela época. Aí isso que eu fiquei assim meio neurótico, eu falei, eu quero ser isso também, eu quero eu achei muito legal, assim, quando você fala, né, que no ensino médio você já sacou, não, eu quero ser pesquisador, quero ser professor, quero ter carreira acadêmica, não é muito legal ter essa clareza, né, desde jovem. Com certeza. E a gente vê também a importância do ensino superior, público, o ensino médio, né, público, como o dos institutos federais, e o quanto que isso ter se capilarizado, né, em todo o território, isso é muito bom, muito legal. Nossa, muito legal, viu, Gabriel? Com certeza. E aí, o que o povo está falando de ecotoxicologia? Tem até aula da Alexandre ali, parece. Ecossistemas, organismos vivos, ciência que estudos. Acho que tentaram descrever em texto, né, em frase, aí acaba que corta, né? Efeitos tóxicos, estudo de toxicidade, perigoso, difícil. Acho que tudo que vocês estão falando aí tem a ver com a ecotoxicologia. Vai um pouco de ecologia, vai um pouco de química, vai um pouco de tudo aí, de organismos, né? Bem legal ver que vocês estão meio que inteirados aí da ecotoxicologia. Conceitualmente falando, né? Eu vou voltar aqui na apresentação.
Só um minutinho que eu ainda estou lidando com essas duas telas aqui. Ai, cadê? Aqui. Então, conceitualmente falando, a ecotoxicologia ela é junção de dois grandes ramos, né, de estudos. A toxicologia, né, e a ecologia, né? Então, a ecotoxicologia surgiu dessa fusão dessas duas áreas. Então, na toxicologia, a gente tem uma toxicologia clássica, né, uma toxicologia que já é mais fundamentada, já é mais, assim, amadurecida, digamos, né, que ela vai estudar o efeito, né, de um agente químico em uma dada espécie. E aí, quando a gente traz a ecologia, né, junto para formar ali a ecotoxicologia, a gente traz que a ecologia, né, ela estuda a relação dos seres vivos, né, entre si e com o ambiente que os cerca. E aí a ecotoxicologia vai nascer dessa junção. O René Truhaut, em 1969, ele definiu o que seria a ecotoxicologia, né? Ele falou que a ecotoxicologia ela é uma ciência que estuda os efeitos das substâncias naturais ou sintéticas, né, sobre os organismos vivos, populações e comunidades, que constituem a biosfera, incluindo, assim, a interação das substâncias com o meio na quais os organismos vivem em um contexto integrado. Então, ele trouxe um conceito mais fundamentado, né, desses dois ramos, né, que é a ecotoxicologia. E para vocês verem, em 1969, no Brasil, que a gente começou os primeiros trabalhos, né, na ecotoxicologia nos anos 80 para os anos 90. Então, no Brasil, a gente é uma área bastante nova ainda. E a ecotoxicologia, em síntese, ela vai estudar isso. Ela vai estudar tanto os efeitos de contaminantes, né, de substâncias sintéticas, quanto substâncias naturais também, né? Então, sobre um organismo, sobre uma comunidade, sobre um conjunto, né? E aí a gente tem várias formas de avaliar o efeito dessas substâncias sobre esses organismos. A gente pode avaliar essas substâncias, os efeitos delas de ordem histopatológico, biológico, microbiológico, né? A gente pode utilizar ferramentas para poder fazer essa avaliação, como utilizando biomarcadores, né? O efeito, né, dessas substâncias a nível celular, né? Então, a gente tem todo um complexo que a ecotoxicologia nos dá como suporte para poder fazer essas avaliações. E aí, tudo começou, acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre a Rachel Carson, né, em 1962, ela também deu um boom, assim, naquela época, né, e aí tem um complemento muito grande com a área da ecotoxicologia, né, que por meio da publicação do seu livro, da Primavera Silenciosa, né, ela mostrou como uma substância sintética, né, que é o DDT, utilizado naquela época, ela penetrava na cadeia alimentar, né, e acumulava nos tecidos gordurosos dos animais. Então, ela teve uma série de observações naquela época, né, em relação a essa substância sintética, né, o quanto essa substância sintética estava causando danos, né, de forma geral no meio ambiente, assim, né, e ela começou a observar os pássaros, né, a má formação dos pássaros, né, do bico dos pássaros. Então, assim, ela deu um boom, assim, na área ambiental de forma geral, e quando a gente fala de ecotoxicologia, a gente também se remete muito a ela, e o trabalho que ela fez naquela época, que ajudou, né, a conceituar, a aperfeiçoar a área da ecotoxicologia. E aí a ecotoxicologia, né, falando de importância, ela é utilizada muito com a questão do monitoramento ambiental. A gente consegue fazer monitoramento ambiental utilizando a ecotoxicologia como ferramenta, né? Então, a gente consegue verificar esses efeitos adversos em diversos sistemas. Então, a gente pode avaliar a qualidade de corpos d'água, solos e sedimentos, a gente pode identificar áreas contaminadas e fontes de poluição, a gente pode também estabelecer limites, né, de exposição para diferentes organismos. Então, a gente tem algumas legislações hoje no Brasil que tem os limites permissíveis, né? A gente tem alguns órgãos ambientais que fala assim, ó, na água a gente só pode ter 5 microlitros do herbicida glifosato.
Então, a gente já tem, né, essas normas que vai guiar todo o processo, né, de avaliação ambiental, e aí, por meio da ecotoxicologia, a gente consegue ser mais restritivo também. Então, tem diversas moléculas no ambiente, né, e infelizmente, a gente não consegue acompanhar todas. Por isso que eu falo que a ecotoxicologia é uma área de trabalho que dá para todo mundo atuar, porque a gente tem muito tipo de contaminantes no ambiente, e a gente demanda muito de trabalho, né, de nós como pesquisadores, né, atuantes, alunos, né, durante a graduação, durante a pós-graduação, para poder mostrar como que seriam esses efeitos, né, porque a gente tem na legislação algumas moléculas que são aquelas naquela época de grande importância, que fez aquela análise, né, para poder determinar esses limites, né, e a gente tem outros tipos de substância no ambiente, efluentes, né, tipo de metais, a parte de mineração, né, então vários contextos aí que a gente consegue apoiar, né, esses programas, né, de remediação e recuperação ambiental. E aí, a aplicação da ecotoxicologia, ela entra nesse contexto, né, para poder avaliar esse potencial risco, ou como em torno de áreas industriais, agrícolas e também na parte de mineração. Então, ela é muito importante. E a gente, né, vocês, aí, futuros engenheiros ambientais, podem atuar dentro da área da ecotoxicologia. E aí, né, já vou caminhando aqui para eu vou focar um pouco do que eu estou fazendo no doutorado. Vocês imaginam que existe uma espécie ideal para poder avaliar o efeito de uma substância tóxica, né, que está ali causando no ambiente um efeito adverso? Eu consigo tirar somente uma espécie, né, para me poder avaliar essa questão de toxicidade para me poder replicar para a comunidade aquática, para a comunidade terrestre. Eu consigo ter somente uma espécie? Vocês imaginam isso? Ou eu tenho que ter mais de uma espécie? Eu diria que depende da substância, né, que está sendo analisada. Mas, enfim, uma coisa que eu fico me perguntando também aqui, quando você trouxe da sua fala que você acabou de colocar, né, dos testes, enfim, os testes de ecotoxicidade, Gabriel, eles avaliam na perspectiva da teia alimentar, assim, se acontece, por exemplo, algum grau de biomagnificação, porque também não tem como focar só num indivíduo, né? Enfim, não sei se eu estou me atropelando aqui a sua coisa, mas eu fiquei me perguntando isso aqui, até anotei para te perguntar depois. Não, exatamente. Essa parte que eu trouxe aqui vai responder esse questionamento que o senhor apresentou agora, porque não consigo ter, né, uma espécie para poder responder ter essas respostas, né? Não existe ensaio para detectar todos esses efeitos, e aí isso não existe. A gente tem que partir para essa questão da teia trófica mesmo, né? Porque os organismos podem ter sofrer esse processo de biomagnificação, né, bioacumulação, e aí vai acabar aqui influenciando em todo o sistema ecológico ali, né. Então, a gente tem que ter uma bateria de ensaios, diferentes níveis tróficos, né, então a gente tem que conseguir, né, acoplar ali em toda a teia trófica, e diferentes critérios de toxicidade também. Então, para a gente poder obter respostas mais precisas, a gente tem que ter, no nosso planejamento, para poder fazer a avaliação, a gente tem que pensar nessa questão também, da questão dos níveis tróficos, né, como isso pode influenciar de um baixo nível trófico para um alto nível trófico, e avaliando o sistema como um todo também. Então, a gente não pode pegar apenas uma espécie e falar que ela vai responder por toda a comunidade ecológica, por toda a cadeia alimentar, e por isso que a gente tem que ter vários organismos ali, e as normas, né, que a gente tem hoje fala, né, que tem que ter no mínimo ensaios com pelo menos 2 níveis tróficos diferentes, né, então tem que tentar avaliar o máximo possível, porque a gente consegue chegar numa resposta mais clara, mais próxima ali, daquilo que a gente tem que tá tentando responder, né, como efeito dessas substâncias. Então, vai muito de encontro a isso. E aí a gente tem vários tipos de metodologias, né, para situações específicas. Então, a gente tem várias ABNTs, várias ISOs, né,
várias OCIDs aí, protocolos internacionais, né, que guia o nosso processo de avaliação dentro da ecotoxicologia. Então, a gente tem muitas normas, e a BNT, que é a nossa mais ligada aqui no Brasil, ela sempre está trazendo também atualizações dessas normas, porque essas normas, algumas vêm a nível internacional, mas será que elas estão refletindo a nossa realidade de um país tropical? Porque lá é outras condições, né? A Europa são outras condições, os Estados Unidos são outras condições. Então, eles têm tentado atualizar essas normas, trazendo, né, para a nossa realidade a nível Brasil, porque a gente consegue chegar numa resposta mais próxima daquilo que a gente tende a imaginar que aquele produto, que aquela substância pode causar na comunidade ali de organismos, né? Então, a gente tem que ter esse pensamento quando a gente fala de ecotoxicologia. Pelo menos 2 níveis, né? O pessoal sempre fala, pelo menos 2 níveis tróficos para a gente poder chegar a uma resposta mais próxima ali do que a gente imagina que pode acontecer, né? E aí a gente tem diversos agentes químicos sendo introduzidos no ambiente, né? Seja, como eu falei, efluentes, né? Resíduos, né? Seja metais pesados, seja qualquer tipo de contaminação ambiental que o ambiente pode sofrer, né? Pela introdução desses agentes químicos. E aí o que eu trago hoje para vocês é a questão dos agrotóxicos, mais precisamente dos herbicidas, né? Porque que é o que eu trabalho hoje. Então, a gente tem um contexto, né, que é uma imagem ilustrativa, que a gente, no ambiente, esses herbicidas, né, esses agrotóxicos de forma geral, eles podem sofrer vários processos. Então, a gente tem a aplicação do produto ali no campo, pode ser tanto em campo, pode ser tanto aérea, que em alguns lugares tem aplicação aérea dos produtos, né? E aí, quando aplicados no ambiente, aí a gente já não sabe o que pode acontecer, porque ele pode se dissipar para todos os compartimentos ambientais. Ele pode sofrer lixiviação no solo, isso pode influenciar, né, percolar aquele produto no solo, e a gente tem uma comunidade terrestre que vai ser afetada. Esse produto ele pode chegar às águas subterrâneas, né? Então, cada produto tem suas características, né? Tem suas características ambientais ali, e aí essas características ambientais no ambiente, elas podem ser potencializadas a depender do tipo de produto que vai ser aplicado. Então, a gente tem algumas características que são inerentes ao ambiente e temos características que são inerentes aos produtos que já têm, né? Quando esses produtos são colocados para registros, elas têm que apresentar a capacidade, né, tipo assim, o coeficiente de compartição delas, a questão do coeficiente de octanol água, são algumas características físico-químicas dos produtos, né, que podem, quando aplicadas no ambiente, né, o tempo de meia-vida do produto, né, então são algumas características que cada produto, né, no caso aqui dos agrotóxicos, vai ter, e isso no ambiente pode influenciar com as características, né, que nós temos. Então, como eu estava falando para vocês, esses produtos podem lixiviar, esses produtos podem sofrer deriva e serem carreados para outras áreas adjacentes, podem sofrer o escoamento superficial. Então, quando os produtores ali, os trabalhadores aplicam, chove, esses produtos podem ser levados. Tem produtos que têm uma mobilidade muito grande, eles podem ser levados para cursos d'água, para áreas de entorno de cidades, e aí o vento também com o processo de deriva. Então, no contexto assim, ambiental, quando aplicados no ambiente, esses produtos podem sofrer vários processos, né? E aí podem ocasionar tanto a contaminação do solo, quanto a contaminação da água e também quanto a contaminação atmosférica, né? Então, a gente tem esses processos que são aí, estão envolvidos dentro quando um produto é aplicado no ambiente. E aí a ecotoxicologia que vai, esse momento que a ecotoxicologia vai entrar, né? A gente vai conseguir fazer um acompanhamento dessas áreas, trazer essa realidade para dentro do laboratório. A gente pode ter ensaios laboratoriais, né? Ensaios que a gente traz as amostras para poder fazer a avaliação dentro do laboratório. A gente pode também fazer ensaios em mesocosmos, na parte aquática. Então, a gente vai tentar simular as condições reais ali do campo, né, da área, em mesocosmos, que são tanques que são escavados e colocados para poder simular esse contexto mais natural.
Em microcosmos, quando a gente fala de avaliação de ensaios terrestres, então a gente vai simular um ambiente terrestre com multiespécies, a gente pode utilizar várias espécies ali para poder avaliar, e aí a gente tem essas características dentro da ecotoxicologia, ensaios laboratoriais, ensaios em campo, semicampo, né, microcosmos, mesocosmos. Quando a gente fala de ecotoxicologia, a gente tem essas possibilidades aí de fazer esses ensaios. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quais são os ensaios que eu tenho feito no meu doutorado para avaliar, no caso aqui, a questão da ecotoxicidade de 3 herbicidas, né? Então, para a gente poder trabalhar com a ecotoxicologia, a gente tem que utilizar organismos modelos, bioindicadores, e a gente tem que ter algumas características básicas desses bioindicadores, né? Então, eles têm que ser de fácil manutenção, né? Quando a gente traz para contexto laboratorial, que a gente vai manter esses organismos em laboratório, a gente vai cultivar esses organismos no laboratório, a gente tem que ter uma manutenção, um protocolo já bem definido, né? E isso as ABNTs, as ISOs, traz para a gente esses protocolos. O organismo tem que ter uma sensibilidade, a gente tem que fazer ensaios de sensibilidade para ver se aquela espécie vai responder, né, à substância que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente tem que ter cartas controle no laboratório, né, que é a questão da sensibilidade desses organismos. Tem que ter uma relevância ecológica, não adianta eu quiser testar algum organismo que ele não tem uma relevância ecológica. A gente tem que trazer um pouco para a nossa realidade a questão da questão ecológica ali. A gente, quando fala de ecotoxicologia, a gente tem muitos organismos que são padronizados a nível internacionais. E, às vezes, esses organismos a gente não encontra esses organismos no Brasil, digamos, trazendo para a nossa realidade, né? Mas, ainda assim, esses organismos, eles já são difundidos a nível internacional, a gente consegue fazer nossos ensaios, mas hoje no Brasil, a gente tem abordado trazer espécies nativas também. Então, introduzir espécies nativas porque é o que está mais perto da nossa realidade, né? A gente é um país aí tropical, condições aí diferentes de outros países, e a gente tem trazendo essas espécies mais nativas, né, descobrindo essas espécies nativas também dentro da ecotoxicologia é muito importante. A questão da reprodutibilidade também dos organismos no laboratório, e a questão dos critérios de validação também são muito importantes, né? Como que eu vou saber que esse teste é válido ou não? Então, tudo em relação, as nossas avaliações vão ser em relação ao controle, né? O controle é aquilo que não tem nenhum tipo de contaminante. Então, como que o nosso controle vai responder para mim poder validar o meu teste? Se vai ser válido ou não. Então, a gente tem critérios bem definidos ali para poder verificar que aquele teste é válido. Se esse teste não passar nos critérios de validação, a gente descarta e vai ter que fazer novamente, até atender os critérios de validação. Então, para cada tipo de teste, a gente tem critérios de validação. E aí, os meus testes, né, da parte terrestre, eu trabalho tanto com a parte terrestre quanto com a parte aquática. Eu trabalho com 3 espécies de organismos terrestres, 2 organismos do solo, no caso, os colêmbulos e os enquitreídeos. Os colêmbulos eu vou falar mais na frente dos enquitreídeos também, e uma planta terrestre que eu fiz avaliação. As espécies que eu trabalhei foram a Prositoma minuta, os enquitreus crípticos e a rúcula, né, a Eruca sativa. Eu vou falar para vocês rapidamente aqui o que são os colêmbulos, né? Acho que para muitos aí deve ser novo, né? O que é colêmbulo? Alguns talvez já devem ter visto aí no jardim, né? A gente tem essa popularidade de encontrar alguns em jardim, mas eles são organismos do solo, eles são artrópodes da mesofauna, né? Eles têm um tamanho bem pequitinho, então a gente não consegue, às vezes, ver a olho nu, eles, né? Às vezes, no laboratório, a gente precisa de lupa, a depender da espécie. Eles vão influenciar diretamente na fertilidade do solo, na atividade microbiana, inibindo fungos, bactérias, né, causadores de doenças. Então, ele tem uma importância ecológica ali no contexto do solo, né? E aí, esse organismo, né, de forma geral, eu fiz teste com ele também, e os enquitreídeos, né, que eles são conhecidos como microminhocas. Eles são relativamente novos, assim, dentro da ecotoxicologia, né? Eles são pequenos oligoquetas da mesofauna do solo, eles contribuem para a segregação e decomposição da matéria orgânica também, da ciclagem de nutrientes, eles influenciam a estrutura do solo, mas em menor escala, quando comparado com a minhoca, né, que são consideradas as engenheiras
dos ecossistemas aí do solo. Então, eles têm um papel ecológico muito grande também, né? Assim como os colêmbolos e anquitreídeos também são bem difundidos dentro da ecotoxicologia. A gente tem duas espécies que são mais utilizadas em ensaios ecotoxicológicos, que é a primeira da foto de cima, é o albidus, ela é a espécie maior, e o crípticos, que é uma espécie menor. E na foto de baixo, tem comparando uma minhoca com um enquitreídeo. Então, para vocês perceberem que o enquitreídeo é bem pequenininho. Então, eles estão sendo bem difundidos também dentro da ecotoxicologia. E aí, no meu contexto de doutorado, que eu falei para vocês que eu estou testando 3 produtos, eu estou testando 2 produtos isolados e a mistura deles 2. Então, estou testando o primeiro produto ali, que é o Allium, que é o indaziflam, ingrediente ativo, o Provence 750WG, que é um produto granular, né? O alho é líquido, o segundo é granular. Ele também é utilizado, né, assim como o alho, de forma isolada, na agricultura, né, de forma geral, em cultivos aí, principalmente no meu contexto, que é cana-de-açúcar, né, que eu trago esse cenário para minha pesquisa de doutorado, que eu estou inserido numa região de produção de cana-de-açúcar muito grande, e a utilização desses produtos também é bastante. E o último produto, que é a mistura comercial dos 2. Então, na ecotoxicologia, a gente vê muito pessoal trabalhando com substâncias isoladas, mas a gente sabe que no ambiente a gente tem várias substâncias, né? E aí, quando a gente fala de ecotoxicologia, a gente tem que falar de mistura também. E aí eu trago a mistura comercial. Muita gente faz um planejamento, né, um delineamento para poder fazer uma combinação dessas misturas isoladas e fazer o que eles chamam de full fatorial. Então, eles vão combinando concentrações com concentrações de cada substância. E aí, o meu caso, eu trago na perspectiva de a utilização da mistura que já é vendida, não que eles vão misturar separadamente, né? Então, eu trago nesse contexto também. Então, avaliando, né, tanto nesses 3 organismos que eu falei para vocês, quanto na parte aquática também. Vocês vão me falando do tempo aí, tá, Caio? Não, tá tranquilo, Gabriel. Tá ótimo, perfeito. Aí, o que eu trago para a minha perspectiva de doutorado também? A gente tem um solo que ele é padronizado a nível internacional, que ele é o solo artificial tropical, que a gente tenta simular as características de um solo natural que a gente vai ali no campo e coleta. Esse solo ele foi adaptado da OCID, que é uma organização da Europa, né? E ele foi caracterizado, né? E foi feita adaptação para a nossa realidade, porque ele é uma mistura de 3 substâncias, de caulin, areia e pó de fibra de casca de coco, só que lá na Europa eles utilizaram esfagno, só que nas nossas condições a gente não consegue utilizar, não consegue, assim, encontrar esfagno com facilidade. Então, o pesquisador, em 2004, ele fez essa adaptação, trocando esfagno, né, por fibra de coco em pó, ou casca de coco, né, e aí a gente tem essa configuração desse solo que a gente utiliza. Então, para níveis internacionais, o solo artificial ele é muito utilizado, difundido para poder fazer ensaios da parte terrestre. E aí eu fiz teste com o solo artificial tropical, né, que a gente conhece como SAT, e fiz também com o solo natural. O meu solo natural, ele é um latossolo vermelho de textura argilosa. Esse solo, ele foi coletado numa área de pesquisa que eu fiz. Eu fiz uma parte do meu doutorado na USP, em São Carlos, junto com o grupo do professor Evaldo, que é uma pessoa que bem difundida, que trabalha na área da ecotoxicologia, e eles têm uma área de pesquisa lá no município vizinho que chama Itirapina, que é um centro de recursos hídricos e estudos ambientais que a USP tem lá, é onde tem os mesocosmos que ele trabalha, o grupo do professor Evaldo trabalha também. E ele tem uma área lá de coleta de solo que eles utilizam nos experimentos, que não tem, quando a gente fala de solo natural, a gente tem que saber como que é as características do solo, se ele não tem contaminação, porque se ele tiver contaminação vai influenciar nossos testes, e aí esse solo já foi caracterizado, tem um histórico que não tem nenhum tipo de contaminante nele, né? Então já tem algumas pesquisas que foram publicadas que ele é um solo totalmente natural, não tem nenhum contaminante, e aí foi que eu trouxe para a minha perspectiva de doutorado também, fazer testes tanto em SAT, né, o solo artificial, quanto em solo natural, para poder fazer esses ensaios de ecotoxicologia terrestre.
E aí, vamos para o laboratório, né? Gabriel chega lá na USP, ficou 3 meses intensos, imersos na ecotoxicologia, com um grupo bem atuante, e vamos fazer os experimentos rolar, né? Para os ensaios de ecotoxicologia, como eu falei, a gente tem protocolos, né? Então, para colembos, a gente tem a norma da BNT, a ISO 11.267, e para a Encitreide, a gente tem a 16.387. Então, a gente tem algumas condições que a gente tem que ter em laboratório, como temperatura, fotoperíodo, iluminação, né? A questão das condições ali para poder garantir que nossos ensaios sejam válidos, né? Então, eu fui para o laboratório, fiz a contaminação do meu solo, ali na segunda imagem está ilustrando, fazendo a contaminação do meu solo. Um dos meus produtos eu tive que diluir em acetona, que eu tive que usar um solvente, porque ele não estava sendo diluído em água. Então, a gente tem que analisar as características também do produto, que às vezes, quando o produto não é líquido, a gente tem que ver se ele vai ser diluído em água ou não, né, as características dele. Então, eu tive problema para poder fazer essa diluição, e eu tive que partir para um solvente, tive que diluir em acetona. E quando a gente utiliza um solvente, a gente tem que colocar esse produto para evaporar pelo menos 12 horas, né, para que esse produto que a gente está utilizando como solvente não venha afetar, né, o nosso teste, e a gente tem que ter um controle tanto com água destilada quanto com solvente, para a gente verificar se o efeito que o produto, no caso o herbicida, está tendo sobre os organismos é em relação ao produto mesmo, ou é em relação ao meu solvente que estou utilizando. Então, quando eu faço teste com solvente, eu tenho que utilizar tanto o controle positivo quanto o controle negativo para me conseguir, né, avaliar depois. Então, a gente faz a contaminação em laboratório do solo, né, a gente faz os cálculos ali, o delineamento experimental que a gente vai trabalhar. No meu cenário, eu trabalhei com para cana-de-açúcar, né, a aplicação desse produto para cana-de-açúcar, no pior cenário. Então, eu testei 0,5 a dose, 1 vez a dose, 2 vezes a dose, 4 vezes a dose e 8 vezes a dose no cenário da parte terrestre. Então, a gente faz esses cálculos aí, vê tudo certinho, e aí a gente tem essas concentrações que a gente utiliza. Aí a gente tem que levar, pesa o solo. Então, para cada potinho que a gente faz teste, a gente pesa 30 gramas de solo, coloca os indivíduos, né? Aí a parte que eu tive muito trabalho de coletar esses indivíduos, como coleta? Os colembos eu tenho que sugar eles, então aqui a gente tem uma mangueirinha, adapta essa mangueirinha para poder sugar esses bichos, coloca um algodãozinho ali na mangueira para a gente não poder engolir esses indivíduos. Então é uma parte bastante manual, coisas que lá na Europa a gente já tem equipamentos que fazem isso para a gente, mas aqui a gente é brasileiro, a gente vai adaptando da melhor forma possível. A gente coleta os colêmbulos assim. Na segunda imagem, eu separo os enquitreídeos, que é as microminhocas, né, nessas gotinhas de água mineral. Então, eu vou separando a cada gotinha dessa, eu coloco 10 indivíduos. Depois, eu introduzo eles no solo, coloco a comida, né, para todos os 2 organismos, segue mais ou menos o mesmo padrão. A diferença é que, para ensaios com enquitreídeos, demoram 21 dias para mim poder avaliar o endpoint final, no caso, a sobrevivência e a reprodução, e para colêmbula a gente encerra o experimento, né, o teste, em 28 dias. Então, a gente leva isso para a BOD, né, coloca nas condições que precisam ter, né, com fotoperíodo, temperatura, tudo regulado, e semanalmente a gente vai acompanhando a questão de umidade, se perder a umidade, ou às vezes pode ganhar a umidade, então tem que repor a umidade desse solo também. A gente tem um cálculo que a gente verifica a capacidade de retenção de água desse solo, então a gente tem que repor essas características, e aí a gente vai fazendo essas avaliações, e no final a gente desmonta o experimento, né? Os colêmbulos, a gente consegue contar uma parte manual e outra parte a gente consegue levar para um software, né, que a gente consegue contar por meio de fotografia digital. Então, a gente, nessa imagem aqui, cada cruzinha dessa aqui amarela é um clique que eu dou, quer dizer que é um indivíduo, no caso, um juvenil, né? Então, é muita coisa. Então, a olho nu a gente não consegue ver isso, então a gente consegue fazer essas fotografias para poder facilitar a nossa contagem. Os enquitreídeos, a gente tem que colocar, tem que fixar eles em rosa de bengala, porque eles são brancos, então a gente cora eles com rosa de bengala, e aí a gente, depois de 12 horas, a gente já consegue desmontar o teste, né? Essas amostras podem durar em um laboratório. Às vezes eu não consigo contar assim de imediato, então elas podem
serem fixadas no álcool, né? E eu posso ficar no laboratório, depende muito do tempo, 2, 3 meses eu consigo terminar tudo de contar esses indivíduos. Aí eu coloco numa bandeja plástica, né, os inctreídeos aqui, e com essa iluminação, que aí os inctreídeos é uma parte mais manual, então eu tenho que contar manualmente. Os colembos eu já consigo tirar essa foto e consigo contar no computador, mas os inctreus não. Então é um trabalho mais manual mesmo. E aí a gente vai avaliando a questão dos juvenis, né, e dos adultos. Para o teste de colêmbulos, eu usei 20 organismos, que é o que a norma ali fala para mim poder utilizar. Então, todas essas informações, tudo a norma já tem um guia, né? É o passo a passo daquilo que a gente tem que fazer. E para os inctreídeos, eu usei 10 organismos. Então, aí a gente vai avaliar tanto a sobrevivência desses adultos, quanto a reprodução, no caso, o número de juvenis que nasceram, né? Então, a gente vai contar essas informações e vai fazer esses registros. E aí eu fiz teste também, não sei por que não está aparecendo nas imagens aqui, mas depois eu mando a apresentação para vocês. Eu fiz teste com a rúcula, né? É um teste rápido, laboratório em placa de PET também, e aí eu avaliei o efeito dos herbicidas sobre a rúcula, né? Então, nessa única imagem que está aparecendo aí é o meu controle, né? E aí no teste eu tiro fotografias também e coloco uma régua para me poder levar para o software e calibrar essa imagem no software. Eu consegui medir essas plantinhas no software, que é a imagem J, o mesmo que eu utilizei lá para os colêmbulos para contar. Então, a gente tem essa facilidade. O pessoal lá da USP fazia manualmente, pegava a régua, né, desmontou o experimento e ia montando. E aí são as adaptações da pesquisa que a gente vai tendo, e aí vai tirando fotografias. E aí eu fui para a Bahia ano passado, levei essas imagens para analisar de lá. Então, qualquer lugar que eu for, eu consigo fazer essa avaliação pelo computador mesmo. Então, são algumas coisas que a gente vai otimizando o tempo aí também. E aí, nos organismos aquáticos, eu fiz teste com 4 organismos, duas espécies de cladócero, a Daphnia magra, que é a padronizada a nível internacionalmente aí para testes de ecotoxicologia, e a Serial-Daphnia silvestre, que é uma espécie nativa. Então, eu tive essas duas perspectivas, de uma espécie que é padronizada a nível internacional e uma espécie que é nativa aqui da região do Brasil e da América Latina. Esse organismo, que é chamado Strandésia rondoniense, é um tipo de ostrácoda. Ele é um organismo nativo também, lá da região de Rondônia, foi descoberto por um pesquisador lá do laboratório que eu fiz os ensaios de ecotoxicologia da USP, o professor Evaldo. Ele descobriu essa espécie lá em Rondônia, né, viu que era uma espécie nova, que nunca tinha sido descrita, fez a descrição da espécie junto com outras pessoas, né, e eu cheguei a fazer teste também com ela lá na USP, que é a Strandésia rondoniense, né, que é uma espécie também de água doce, assim como os cladóceros da Daphnia magna e a Serial-Daphnia silvestre, né, esses cladóceros, essas duas imagens, vocês podem ouvir serem chamadas de pulga d'água também, que é um nome comum que é dado a elas. E a lentilha d'água, que é uma plantinha aquática também, a gente ter registro dela no Brasil, que é uma macrófita, né? Ela é de água doce também, e eu fiz teste também com ela aqui no laboratório em Jabuticabal, dessa espécie, a Lemna minor. Então, aqui tem um videozinho do cladócero, né? Foi fornecido para uma pesquisadora lá do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem uma Daphnia magna aí, que ela tá cheia de ovinhos ali, alguns ainda já foram os neonatos, que a gente chama, né? E aí é uma espécie que eu fiz teste também aqui em Jabuticabal. Eu fiz teste com ensaio agudo. Esses organismos são bastante importantes, né? Tem sua função ecológica também. Eles são muito pequenininhos. Eu tive uma grande dificuldade para fazer teste com a Serial-Daphnia silvestre, porque eles são menores que a Daphnia magna, e tem a sua importância aí na teia trófica também, né? Então, dentro do contexto ecológico aí. Os ostrácodas, como eu falei para vocês, é uma espécie nova que foi descrita no passado, né, por esse pesquisador da USP no seu doutorado, e ele levou para São Carlos para cultivar em laboratório, e eu tive a oportunidade de fazer teste com ela também, né, uma espécie nativa, lá da região do norte, né, e foi muito legal assim, ter contato com uma espécie que foi recém-descoberta e trazer dentro do contexto de ecotoxicologia, né, só para contextualizar, para fins de registro de produtos de agrotóxicos, o IBAMA, né, exige que tenha alguns organismos que tem que ser feitos esses testes de ecotoxicologia, mas a maioria dos organismos, eles não são
da nossa realidade nativa, são aí padronizados a nível internacional. E aí o IBAMA encomendou há 3 anos, eu acho, atrás, 3, 4 anos, um estudo para tentar introduzir dentro desse contexto de fins de registro de produto espécies nativas. Então, encomendou vários estudos aí para universidades aqui do Brasil, de fora também, para verificar a questão da introdução dessas espécies nativas aí. Então, tem uma discussão muito grande, tanto da parte terrestre, né, organismos do solo, porque hoje, para organismos do solo, somente a minhoca, né, a Enzia andrei, que é utilizada aí para fins de registro de agrotóxicos. O Collembo enctreide não e na parte aquática, a Daphnia magna, e uma espécie de peixe também, que eu não vou me lembrar o nome agora, são utilizados para fins de registros. E lá na Europa, né, é engraçado que lá eles são bem mais restritivos, assim, e tem uma gama muito maior de espécies que são exigidas para poder registrar esses produtos. E aí eu trouxe essa perspectiva de trazer uma espécie nativa, né, essa contribuição aí do efeito, né, desses produtos junto para a espécie, tanto do cladócito, a Seriadaphnia silvestre, quanto para a ostrácoda. E aí eu fui para o laboratório também, né, fazer esses testes, comecei aqui em Jabuticabal com a Daphnia magna, fazendo os testes agudos, dos herbicidas, né, tanto isolados quanto a mistura comercial deles. Então, esse processo de validação também são muito importantes, que eu falei para vocês, de acompanhamento, da questão da acessibilidade, da carta controle, né, então tudo mais, todos esses detalhes aí fazem uma grande diferença quando a gente faz esses testes. Então, é um trabalho bastante árduo, porque, tipo assim, eu trouxe esses produtos que não tem praticamente, na época que eu comecei meu doutorado, não tinha nada na literatura para vocês terem noção, assim, por onde, como é que eu vou começar? Às vezes a gente vai trabalhar com, por exemplo, um glifosato, um 2,4-D, algum outro tipo de herbicida que é mais difundido, a gente consegue ter dados na literatura ali para poder guiar por onde que eu vou começar, que concentração que eu vou começar a testar para me poder verificar se vai ter efeito ou não. Então, eu tive uma gama de trabalho, porque eu tinha que fazer teste preliminar até eu encontrar minha faixa de concentração para me poder utilizar nos meus ensaios finais, né? Então, a gente tem essa questão também. Às vezes, na literatura ali não tem, e aí você vai ser o pioneiro de trabalhar, né, com isso, e tem que definir essa faixa de concentração nos seus ensaios definitivos. Então, fui para laboratório também. A parte mais chata da parte dos ensaios aquáticos era com a silvestre. Por quê? Por exemplo, a Daphnia magna, eu não cheguei a fazer teste crônico com ela. Crônico é um teste que demora mais, que eu consigo avaliar, né, a questão da reprodução dos organismos. E aí, a magna eu acabei só fazendo teste com só ensaio agudo. E aí, a silvestre, a gente já tem uma diferença em relação à magna. Para a Daphnia magna, eu tenho um teste de 21 dias, e para a Seriadaphnia silvestre, eu tenho um teste de 8 dias. Então, aí eu já tenho um encurtamento de tempo para poder fazer essa avaliação, porque a silvestre ela se desenvolve muito mais rápido, cerca de 2 dias ela já está se reproduzindo, já está gerando neonatos, né, enquanto a Daphnia magna, o ciclo dela é mais demorado. Então, o que eu tive de grande desafio foi com a silvestre, porque a cada 2 dias eu tinha que fazer a renovação do meu teste. Por exemplo, eu tinha que separar os adultos, né, e contar os neonatos que nasceram. Tirar os neonatos, preparar os novos potinhos das minhas concentrações e controle e incubar novamente eles. Então, a cada 2 dias eu tinha que fazer isso. Então, como eu tinha 3 produtos, né, e aí eu tinha várias concentrações, então o mais trabalhoso para mim, assim, nessa experiência de doutorado foi nesse quesito dos ensaios crônicos com a Seriadaphnia silvestre, porque a cada 2 dias eu tinha que fazer isso. Mas, assim, foi muito legal, né, tipo assim, ir para o laboratório sábado, domingo, que às vezes os dias não batia para deixar dentro da semana, tinha que ir para o laboratório sábado, domingo, é coisa da pesquisa, né, mas foi muito gratificante, né, ver teve efeitos, né, os dados ainda estão para ser rodados a estatística, né, estou com os dados brutos ainda, mas, assim, foi muito legal fazer o teste com ela, com a Seriadaphnia silvestre, e com os outros organismos também. E a lentilha d'água, né, que também é outro organismo que eu trabalhei, que ela é uma planta aquática, né, que eu falei para vocês anteriormente, e ela tem
importância também ecológica, né, que ela serve como de alimento para organismos aquáticos, peixes, moluscos, insetos aquáticos, e eu fiz, na verdade, a última etapa do meu doutorado é com elas. Eu estou fazendo teste com as lâminas aqui no laboratório. Tem que fazer teste de sensibilidade também, tem que verificar a sensibilidade delas, né? E aí, quando eu vou levar elas para teste, eu separo 4 plantinhas com 3 frondes cada. Fronde seria as folhinhas dela. Então, eu faço esse potinho, tem 100 ml ali de água reconstituída, que é um meio que elas sobrevivem, que elas ficam, né, no laboratório, e faço a contaminação, inclusive mais tarde eu tenho um teste para poder dar continuidade com ela, deixo aclimatando 24 horas, e aí depois de 24 horas, no caso mais tarde, que eu vou para o laboratório, eu faço a contaminação e fecho o teste. Aí ela dura 7 dias. Aí depois de 7 dias eu posso avaliar tanto a questão do número de frondes, né, que são as folhinhas que podem nascer, ou a substância pode inibir a questão do aparecimento das folhas, né, das frondes. Posso também medir tanto a parte da biomassa dela quanto a raiz. Então, tem essas avaliações que eu consigo fazer também, os endpoints, né, que a gente chama na ecotoxicologia, para poder fazer essas avaliações. E aí, no Brasil, um fato curioso é que a gente não tem uma legislação ainda, um protocolo brasileiro. Então, a gente utiliza da OECD, que é o único que a gente tem aí, que é o que mais difundido, né, mas eu fiquei sabendo que a ABNT está querendo trazer uma norma mais, assim, não sei se traduzir, mas para as condições do Brasil, trazer uma versão aí brasileira para o teste com as lêminas. O Gabriel, o que é o OECD? Ela é uma organização da União Europeia, professor. Com base para regular mesmo toxicidade. É como se fosse o IBAMA para a gente aqui, sabe? Ótimo. Mas para a União Europeia. Só porque eu nunca tinha visto. Obrigado. Imagina. E aí depois, né, aí a gente pega esses dados e leva para os softwares estatísticos, né? A gente tem que rodar esses dados, os dados que a gente vai coletando, vai gerando, né, as concentrações letais, qual concentração que teve efeito, né? Qual é tanto na parte dos ensaios rápidos, agudos ali, que eu posso avaliar em até 48 horas, um pouquinho mais, 96, a depender do organismo. Encontrar esses valores que vão servir para mim discutir os meus resultados, se teve efeito ou não, se potencializou ou não, o que aconteceu. Então, a gente, com base na estatística, a gente vai ver se os dados foram significativos, né? Então, na ecotoxicologia, a gente vai avaliar em relação ao controle, né? A minha concentração 1 em relação ao controle, a concentração 2 em relação ao controle. Na maioria das vezes, a gente tem essas avaliações. E aí a gente leva para esses softwares estatísticos para poder ver esses dados, né? A gente consegue enxergar a questão da análise, assim, né? E aí a gente faz essas avaliações. Mas eu digo de adianto para vocês que alguns produtos, né, potencializaram a reprodução de organismos, né? Assim, olhando os dados, alguns dados que eu já tenho, né? Que eu já coletei, potencializou, teve efeito hormese, né? Que eles chamam, né? Que potencializou a reprodução dos organismos, em vez de inibir a reprodução. Então, tem algumas características que, com base nos dados que a gente faz, né, roda esses dados, a gente consegue trazer aí para poder discutir esses resultados. Então, é bem legal, assim, na área da estatística, que a gente consegue visualizar, né, fazer os gráficos e tudo mais. E eu acho que eu falei demais, mas só para finalizar, meu doutorado, que eu estava apresentando para vocês ali um pouquinho do que eu faço, e hoje também, né, nesse meado, esse contexto de doutorado, em abril eu comecei a ministrar aula na UEMB em Passos, no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, e também na Biologia. Então tá essa loucura de doutorado, da aula, e Jabuticabal, Passos, e tá essa correria toda. E recentemente, né, eu assumi a vice-coordenação do curso de Engenharia Ambiental junto com o professor Luiz Otávio, que é o coordenador. Então, estou me ingressando nessa área de coordenação e tudo mais, mas é uma coisa que eu gosto bastante, assim, sempre sou colegiado, órgãos colegiados, sempre gostei de participar. E estou lá em Passos hoje, estando como professor lá nesses 2 cursos, e está sendo muito bom, assim, a experiência. Estamos terminando o primeiro semestre agora, né, e é isso.
Gente, eu acho que eu falei demais, eu converso demais. Se deixasse, eu falaria a tarde todinha para vocês. Falou Coisas nada. assim, tipo, é muita informação. Peço desculpa a vocês também, que é muita informação. Mas aí eu vou deixar alguns materiais para vocês. A gente tem 2 livros que são base. Infelizmente, não tem muito material físico de ecotoxicologia, mas esses 2 livros aqui, eles são base da ecotoxicologia na parte aquática e na parte terrestre. E no QR Code, eu coloquei fiz uma pastinha no Drive e coloquei alguns artigos, coloquei algumas normas da BNT, né, coloquei algumas outros materiais que vocês conseguem acessar, e aí vocês conseguem ter mais familiaridade com a área da ecotoxicologia. Mas não se assustem, eu fico à disposição para poder responder as dúvidas de vocês, né, os questionamentos, também depois se quiserem trocar ideia, se quiserem levar a ecotoxicologia para a Ibirité também, estamos aqui para a gente poder facilitar isso também, né, começar a trabalhar com a ecotoxicologia. E muito obrigado, tá, pela atenção de vocês, pela tirar essa tarde, pelo professor Alexandre, o Caio também, pelo convite, tá? É muito gratificante estar aqui com vocês. Outro QR Code, hoje em dia a gente está usando muito QR Code, outro QR Code é meus contatos, né? Então tem alguns contatos meus aí, então fica à disposição também. E sem muitas delongas aí, queria deixar o espaço aberto, se tiverem algum questionamento, alguma pergunta, fica à disposição. Ô, Gabriel, sensacional, cara, sensacional demais. Eu acho que eu fico igual o professor Corujas, que esse evento muito legal, muito bom, assim, a gente fica feliz, orgulhoso. Eu acho que a UENG é duplamente sortuda, tanto quanto você escolheu o nosso mestrado lá de Ciências Ambientais, né, e graças a isso a gente está aqui, como por já te ter agora também, né, na unidade de Passos, pelo que Ibirité está tão longe, senão a gente poderia... Mas imagino que Passos, como é que fica a sua dinâmica? Porque a gente vê, Gabriel, o doutorado, o seu doutorado, ele me parece tem muito a parte de laboratório, né, que é uma parte com a qual eu não tenho tanta intimidade, mas eu imagino o quanto de trabalho isso dá. Imagino que você deve ter alunos de iniciação científica ajudando nisso tudo, né? Mas eu ia te perguntar da dinâmica entre Jaboticabal e Passos. Você está no vínculo com Jaboticabal, né, no doutorado? Isso, eu estou no doutorado ainda estou finalizando essa parte, a última parte com o ensaio com a Leme, né, aqui no laboratório, acho que acaba agora em agosto, né? E aí, quando surgiu o Passos, eu estava rodando um teste ainda, assim, estava fazendo as atividades aqui. E aí a dinâmica é de domingo à noite até quinta-feira, meio-dia, em Passos, e de quinta-feira à noite até domingo, meio-dia, em Jaboticabal. Então, tipo assim, eu consegui conciliar dessa forma, até porque lá eu tenho aula de segunda, as minhas aulas são concentradas na segunda à quinta, né? Consegui deixar, assim, ia ser de segunda a sexta, mas eu falei, não, eu tenho meu doutorado, né? Ver o que você consegue fazer para poder tentar, e só consegui de segunda à quinta. E aí eu fico nessa questão, vou e volto toda semana, dá mais ou menos 240 quilômetros daqui para Passos, não é tão longe, né, mas assim, a dinâmica é essa, né, fico a semana lá, um período lá, um período aqui, aí quando eu venho para cá, quando eu vou para o laboratório, fico no laboratório, né, para poder fazer as coisas que eu tô pendente para fazer. Muito legal. Jaboticabal e Passos é perto, Gabriel? Como é que é? Professor, dá uns 240 quilômetros. De carro, umas 3 horas, mais ou menos. Às vezes eu consigo carona, BlaBlaCar, essas coisas eu consigo direto. Às vezes eu tenho que parar em Ribeirão Preto pegar um ônibus ou pegar outra carona para Passos. Legal demais. Ó, parabéns, viu? Parabéns por tudo, desde o prêmio aí do Congresso, a toda essa trajetória, a pesquisa, ao trabalho, assim. Aprendi bastante, assim, né? Uma área que, como você diz, apesar dentro da ecologia, especialmente da ecologia de ecossistemas, né, ser uma questão que é preocupante há bastante tempo, mas a gente vê, de fato, a ecotoxicologia se desenvolvendo no Brasil mais recentemente. Eu acho que você tem uma trajetória aí incrível, a gente viu aqui só um pedacinho disso, né? Apesar de já ter muita coisa, garoto jovem, mas tem muita coisa pela frente. Eu estava dando aula de ecologia para uma das turmas, né, que eu estou trabalhando esse semestre na
semana, né, durante essa semana a gente teve aula de ecologia de ecossistemas, a gente pontua, né, que é uma disciplina de ecologia geral, enfim. Mas eu acho que quem tiver a oportunidade de ouvir aqui depois, né, acompanhar depois, vai ser um complemento legal, vou mandar para a turma, reforçar isso. Quero abrir para o pessoal fazer perguntas, comentários, fiquem à vontade, aproveitem a oportunidade. Enfim, uma coisa que tem várias perguntas, né, possíveis, Gabriel, dentro de tanta coisa que você trouxe, né? Uma das coisas que eu fiquei me perguntando é sobre os herbicidas, né, que você está utilizando. Sim. Você falou que eles são muito utilizados, me parece, para cana, especialmente. Isso. Eles são utilizados mais em contexto assim de monocultura, ou eles são usados em culturas mais combinadas? Você sabe dizer, já existe algum tipo de resultados mesmo sobre a toxicidade dele, ou está tudo sendo pioneiro e está tudo sendo novidade? Professor, mais no contexto de monocultura, principalmente eles são utilizados no contexto também são pré-emergentes, né? Na agronomia eles têm essa pré-pós-emergentes, esses produtos que eu estou utilizando, eles são utilizados pré-emergentes no sentido assim, eles são aplicados diretamente no solo, né? Para inibir o aparecimento das plantas daninhas, das ervas, né? Que tem no campo, né? Que competem, né? Por recursos ali junto com aquela cultura que eles estão ali sendo introduzida. E aí tem para cana-de-açúcar, acho que soja também, tem alguns outros cultivos mais no sentido de monocultivo mesmo, sabe? E aí, em relação a estudos, né? Na época que eu comecei, não tinha nada. Aí, recentemente, acho que foi ano passado, saiu 2 trabalhos de uma pesquisadora que fez mestrado na UFSCar em Araras, que ela avaliou para minhoca o efeito dentro dos herbicidas que ela avaliou para minhoca e avaliou também tanto para a lêmina, que é o que eu estou fazendo, quanto para a azola, que é outra espécie de planta aquática, né? São os dados que a gente tem na literatura. E para um outro produto que eu estou fazendo também, a professora Júlia, lá da UFSC de Curitibanos, ela também fez testes. Então, assim, na literatura que a gente tem hoje, são esses 3 trabalhos, assim, de científicos, né, artigos, né, científicos que nós temos. Mas o restante, eu que vou gerar, né, vou contribuir, né, com a ciência e com esses dados dessas outras espécies que eu tô trabalhando, né, tanto da parte aquática quanto da parte terrestre, que são espécies que não fizeram testes ainda, não tem dados ainda. Posso ser que já fizeram, mas não foram publicados, né? Eu acho que uma coisa legal de ressaltar é o campo vasto que a ecotoxicologia abre, né? Nessa época chamada aí de antropoceno, em que a gente tem esse contexto, dando aula de ecologia, de ecossistemas. Essa semana eu até abordei de uma forma ciclos biogeoantropoquímicos, né? Porque tem tanta coisa sintética ciclando aí nos compartimentos biológicos que a gente tem um universo gigante de coisas a serem investigadas, a conhecer melhor. A gente tem, eu mencionei também, né? Estou fazendo várias conexões aqui com a aula, porque eu quero mandar para os meninos, que eu acho que foi muito, muito rico. Eu li recentemente um livro que eu gostei muito e me impressionou muito, eu achei muito assertivo, né? Não sei se provavelmente você deve ter conhecido, talvez já lido também. O título do livro é Agrotóxicos e Colonialismo Químico, da Larissa Bombardi, né? Professora, geógrafa, que trabalha com esse tema dos agroquímicos já há um bom tempo. E a gente fica impressionado com os dados que se tem, né, Gabriel, para o Brasil, quando você traz para a gente que a exigência de testes existe, mas que acaba parecendo uma coisa mais protocolar, né, provavelmente. Eu acho que uma das coisas mais incríveis também, que essa geração jovem de doutores chegando, né, o pessoal tirando a faixa preta da ciência, trazendo espécie nativa, né, cara? A gente tem que ter. Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais aí que eu destaco na sua pesquisa de doutorado e que acho que precisa
ganhar, inclusive, como forma de padronizar, né? Eu não sei se a NBR já está incluindo nesses procedimentos para os testes, né? Para os grupos. Eu entendi que os testes seguem para diferentes grupos biológicos. A gente vai ter diferentes NBRs. É isso mesmo, Gabriel? Isso. A gente tem as normas aí, né? Das ABNTs, as traduções da ISO. E aí, quando você falou de espécie nativa, nessas que eles estão traduzindo, fazendo adaptações para o Brasil, eles já estão sugerindo outras espécies, além daquelas que já são padronizadas. Já está trazendo essas informações junto às normas, sabe? Que a gente tem a padrão, mas a gente tem espécies alternativas que podem ser feitas também. Então, ele já está tendo essas adaptações aí dentro das normas. Muito legal, muito legal. Pessoal, perguntas, comentários? Eu já tenho um aqui, Gabriel, parabéns. Eu acho um trabalho assim que é preciso de muito estudo, muito adaptação acadêmica. Eu falo que assim não é um trabalho para qualquer um, porque realmente precisa de muito estudo, muito conhecimento e força de vontade também, né? Porque não é fácil. O ano passado, eu fui numa mostra lá da UFMG, chama SUA UFMG, e eu fui no pessoal lá da engenharia ambiental, e quando eu cheguei lá, eles tinham essa dáfia, mesmo lá no microscópio, tal, mostrando, eu achei muito interessante, e para mim foi a primeira vez que eu tive contato com isso, não sabia, só que eu não sabia o tanto de trabalho que dava. Assim, dá muito trabalho. Nos seus estudos aí, qual que foi as suas hipóteses que você teve no início e se ela mudou? Quando eu comecei assim, eu cheguei para o meu orientador e falei assim, eu quero trabalhar com ecotoxicologia, mas você que entende de herbicida, então eu preciso que você me dê um direcionamento, que produto que eu posso testar para mim poder verificar. E aí ele já tinha falado que ele estava com um projeto, né, tipo, com 2 herbicidas que era o Indaziflan e a mistura comercial do Indaziflan com o isoxaflintole, que eu poderia estar trabalhando no meu doutorado. E aí vem muito no contexto de mistura, né? A gente fala muito de produto isolado, né? E aí trazer a questão da mistura para os ensaios foi uma coisa que deu um diferencial, né? Então eu falei, então beleza, a gente tem esses produtos, e aí o meu diferencial, né, visando essa questão de hipótese que você perguntou, se realmente a minha mistura comercial, né, colocando a mistura, né, no caso a mistura comercial, não a mistura que eu pegar um produto e misturar com outro, mas a mistura comercial, que é aquela que já vem fabricou a mistura já pronta ali, já tem os 2 substâncias juntos, né? Se essa mistura aí vai ter efeito, né, algum efeito adverso sobre esses organismos que eu estou trabalhando, né? Então, introduzir o contexto de mistura, porque hoje eu vejo muito que as pessoas que já estão bastante tempo na área de toxicologia falam que, assim, é muito difícil você publicar um trabalho, né, contribuir com a publicação de um trabalho das substâncias isoladas. São importantes? São. Mas quando você coloca uma mistura, seja de agrotóxico, seja tipo assim, um herbicida, um inseticida, ou um herbicida e outro herbicida, ou um agrotóxico e um outro contaminante, quando você fala de mistura assim, a pessoa já enche o olho já e vê, porque no ambiente você vai ter mistura de diversos produtos ali, né? Vai ter mistura com outros tipos de agrotóxico, outros tipos de substância, com outros tipos de contaminante, né? Então, a minha ideia foi trazer esse contexto mais para a mistura comercial, né? E verificar se essa mistura comercial vai ser, aí na ecotoxicologia a gente pode ter efeitos sinérgicos, efeitos antagônicos, né? Então, a gente verificar esses possíveis efeitos, né? Ver os efeitos que são previstos, os efeitos que são que podem acontecer, que aconteceu, e com base tanto nos isolados quanto na mistura. Então, acho que nas minhas hipóteses, assim, de quando eu comecei, foi relacionado a isso, né? Trazer para a questão do contexto de mistura. E aí, cada organismo vai responder de uma forma.
Então, às vezes, para algum organismo pode ter efeito sinérgico, né? Pode potencializar o efeito, às vezes pode ser antagônico, não vai ter nenhum, vai retardar ali o efeito daquele produto. Então, a gente tem, para cada um vai responder de uma forma diferente. E às vezes a gente tem organismos que a gente imagina, nossa, a gente imaginava que não ia ter efeito e teve efeito. Então, assim, é um mundo muito, assim, que a gente tem essas suposições, preposições, né? E aí é na hora da prática ali do experimento que a gente vai rolar e que a gente vai verificar depois com os dados que às vezes a gente tem a nossa hipótese vai ser válida, né? A nossa hipótese que a gente traçou pode ser válida, às vezes a nossa hipótese ele não foi atingida, né? Mas assim, são coisas da pesquisa, né? Então, a gente fazendo o trabalho que a gente vai descobrindo aí vai descobrindo esses resultados. Muito legal. Imagino que deve ter muita coisa sendo aprendida também durante o processo. Sim, Você fala que está usando um organismo que eu entendi que está sendo usado agora, né? A Daphne, a espécie nativa que você está usando. E quando você fala que os primeiros sinais, por exemplo, parece que ela teve um aumento de densidade, né? Se eu entendi. Isso não necessariamente está relacionado a algo que, em termos ambientais, é melhor ou pior, mas, enfim, a gente tem que analisar isso, né, Gabriel? A gente... Exatamente. Enfim, eu me lembrei também, durante a nossa conversa, de umas notícias que eu vi recentemente, coisa dos últimos dias, né? De algo que me parece inédito até no Brasil, de um plano do governo nacional de redução de uso de agrotóxicos no Brasil. Não sei se você está acompanhando, vendo isso, mas... Eu vi. Me parece algo importante, assim, porque a gente que não é grande conhecedor, assim, né, não tem a ecotoxicologia como área de estudo, o que a gente lê, o que a gente acompanha, deixa a gente muito preocupado, né? Eu lembro também de uma iniciativa de alguns anos atrás que mapeou o uso de agroquímicos, de agrotóxicos na água brasileira, alguns municípios com rastros aí, eu acho que eles testaram 27 substâncias, tinha município que tinha de todas as substâncias. E quando a gente sabe, né, dos impactos, enfim, de adoecimento deletério, das várias consequências possíveis disso, né, para os organismos, para os compartimentos biológicos, inclusive com o processo de biomagnificação, né, chegando nos topos de cadeia, e nós estamos nesse bloco, a gente vê a importância dessas pesquisas, né, a necessidade delas, e tomara que o crescimento da ecotoxicologia brasileira seja, enfim, na máxima potência, e preferencialmente de grandes figuras, grandes cientistas, professores, como você, viu, Gabriel? Fiquei muito feliz de ter acompanhado e ter tido as notícias, ter conhecido melhor aí seu trabalho de doutorado. Muito bacana. Eu que agradeço, professor. Assim, quando me chama a falar de ecotoxicologia, enche os olhos, assim, porque foi uma área que surgiu há pouco tempo para mim, né, na minha vivência aí, acadêmica, científica, mas é um mundo muito grande que a gente consegue explorar muita coisa ainda. Então, eu não me adentrei muito em questões, por exemplo, utilizar biomarcadores, né, que hoje em dia está muito em alta, né, utilizar biomarcadores aí para poder avaliar os efeitos, né, efeitos que a gente não consegue olhar a olho nu ali, mas com os ensaios de biomarcadores a gente consegue ter um apanhado melhor, porque são efeitos que podem causar danos, né, que não estão visíveis para a gente, né, danos reprodutivos no sentido assim, o efeito dos juvenis, a questão do DNA que pode ser, né, que pode afetar também, então são coisas novas assim também na ecotoxicologia, que aí coisas que são cenas para os próximos capítulos aí, né, de investigação, mas é muito bom assim falar sobre isso, compartilhar sobre isso. Bom demais de ouvir também, cara. A previsão de encerrar o doutorado tá para quando, Gabriel? Eu tenho que defender até março de 2026. Já, cara? Já. Passa rápido, né? Não, para quem está fazendo é uma luta danada, que a gente sabe, mas para a gente que está acompanhando de fora, outro dia você estava entrando, legal demais. Nossa Senhora, que vai... Tomara que a UENG abra um concurso logo, que você venha para a gente aqui de algum jeito, para você não ir para outras. Que a UENG continua tendo a sorte aí de ter você com a gente.
Obrigado. Pessoal, alguém quer aí nos últimos minutos fazer uma pergunta para o Gabriel, senão a gente vai se despedindo. A gente tem aqui a Roseli, né? A Roseli falou que só falou coisa interessante e importante para nós que estamos iniciando na engenharia ambiental. Muito obrigado, foi maravilhoso. Obrigada, Roseli. Roseli é Obrigado, Roseli. uma estudante do primeiro período daquela turma que eu comentei com você, que a gente acha que você também está com ela na turma de passos, né, de introdução à engenharia ambiental. Sim. A gente tenta chamar aqui ex-alunos, principalmente, da engenharia ambiental, bacana, inspiradores. Tenho certeza que foi legal aí para quem acompanhou ao vivo e depois para quem ouvir também. Isso aí, gente. Brigadão. Valeu demais, viu, Gabriel? Muita sorte, muito sucesso. Parabéns por tudo, cara. Eu que agradeço aí mais uma vez pela oportunidade, pelo compartilhamento, né, de estar aqui junto com vocês agora à tarde e ficar à disposição, né, precisando aí, pode mandar mensagem, vamos conversando. Se quiser material também, compartilhar uma partinha com vocês, mais coisas. No YouTube tem muito vídeo também, tem muita live que teve durante a pandemia. A gente tem o Instagram da Sociedade Brasileira também de Ecotoxicologia. Então, eles postam muita coisa lá, muitas oportunidades também, muitos dados, muitas informações, né? E o meu Instagram também, às vezes, quando eu estou fazendo as coisas, posto bastante coisa também dos experimentos, né? Alguns dados, assim, notícias que a gente vai tendo e tudo mais. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado aí. Bom final de semana para vocês e fica à disposição. Bacana, meu amigo. Tamo junto. Valeu demais. Obrigado, professor.